aí galera, tudo beleza? Então nós estamos aí tratando do sistema respiratório e na nossa última videoaula nós vimos aí as estruturas, o caminho que o ar percorre até os nossos alvéolos e, claro, dos alvéolos para o ambiente externo. Vimos o que é a hematose e na aula de hoje eu quero dar continuidade aí no assunto do sistema respiratório, falando um pouquinho sobre duas doenças relacionadas aí inicialmente ao nosso sistema respiratório. Bom, a primeira é chamada de asma. Bom, vocês já devem ter ouvido falar nessa doença. É, quem tem, inclusive, usa aquelas bombinhas, né? Numa situação de crise, para que o nosso o sistema respiratório de quem é asmático possa voltar a absorver os gases, né? A pessoa fica sem ar lá, o asmático. Então usa a bombinha e volta a respirar novamente de uma forma mais eficiente, até normalizar tudo. Bom, gente, o que, que é a asma? A asma é uma hipersensibilidade respiratória. Então, a pessoa que é asmática, ela tem uma mucosa interna, lá nos brônquios, a mucosa, que é extremamente sensível a qualquer tipo de partícula externa. Então, a pessoa asmática, por exemplo, vai para um encontro escolar na quadra, para atividades lá durante o dia todo. Vai brincar na quadra e acaba inalando um pouco de poeira, um pouco demais de poeira, e essa poeira acaba não sendo filtrada aí no caminho, né, do ar e chega até os brônquios. Então o brônquio dessa pessoa, ele tem uma mucosa interna que é extremamente sensível. E na presença dessa poeira, então ele começa a aumentar em tamanho, quase fechando, e o espaço que resta internamente é preenchido então por uma coisa chamada muco, que é uma substância que umedece essa mucosa para que o ar possa sempre estar úmido para facilitar a absorção nos alvéolos. Então, quando isso acontece, gente, o ar ele não consegue chegar com eficiência lá no alvéolo. Então, a pessoa asmática ela fica sem ar, né? E como é que resolve isso, professor? Usando uma coisa chamada de broncodilatador, que é aquela bombinha. Então a bombinha ela vai liberar uma substância gasosa que vai chegar aqui nesses espaços que restam no brônquio, fazendo com que o brônquio dilate e a pessoa consiga fazer com que o ar chegue nos alvéolos, para que a hematose seja feita. Ela fará uso disso, o brônquio vai dilatar e ela vai ficar com aquela irritação e até que o organismo não resolva isso, ela vai precisar usar com certa frequência o broncodilatador, beleza? Uma substância que vai dilatar, fazendo com que o ar chegue nos alvéolos. Bom, gente, e também existe, né, eu não posso deixar de falar aqui, falando do sistema respiratório, falar de Covid, né? Bom, gente, vocês sabem que o vírus, o coronavírus, ele vai então adentrar o sistema respiratório, ele vai causar uma doença chamada Covid-19. A Covid-19, ela é então principalmente uma hiperumidificação alveolar. Então o alvéolo pulmonar, gente, ele vai ficar muito úmido, causando um quadro de pneumonia, graças à presença deste vírus lá dentro dos alvéolos. E aí o indivíduo que tem pneumonia, ou seja, essa hiperumidificação alveolar, ele não tem espaço para que o ar entre nos alvéolos. Aí que entra, né, a necessidade de fazer a intubação do indivíduo, né, que está com um quadro desenvolvido aí de Covid, para que ele consiga fazer a absorção de gás oxigênio. Então você entuba e coloca gás oxigênio concentrado lá dentro. Sabem que na nossa atmosfera nós temos apenas 21% de gás oxigênio no ar que entra nos nossos alvéolos. No caso da intubação, nós faríamos a disponibilidade de ar
in natura, o gás oxigênio in natura, né? Não ar, gás oxigênio in natura. Então, ele absorveria o gás oxigênio com maior eficiência. É claro que existem outros efeitos também, né? Como, por exemplo, nessas duas imagens, vocês podem ver ali, ó, os alvéolos de uma pessoa que teve a gripe H1N1, que é extremamente grave, né? Os vasos sanguíneos dos alvéolos. E a nossa esquerda, comparado com os vasos sanguíneos alveolares, à nossa direita, de quem tem o Covid. Olha como eles ficam mais destruídos com o Covid, o que reduz também a eficiência na hematose, né? Que é então o processo de entrada de gás oxigênio e saída de gás carbônico, tá? Então é isso aí o que é a Covid-19, tá, galera? Beleza? E a respiração, galera, ela só é possível graças então a músculos, tá? Então nós temos basicamente dois conjuntos musculares que fazem com que nós, seres humanos, possamos respirar. Olha só, para que o ar entre no nosso pulmão, ele precisa ter espaço no pulmão para isso. Então, como é que funciona? O nosso pulmão, ele tem vácuo dentro dele, tá? Vácuo. E esse vácuo, então, ele vai permitir que quando existe espaço, o ar entre naturalmente. E quem é que permite a presença desse espaço? São os músculos que estão ao redor do pulmão ou embaixo dele, que são os músculos intercostais, que estão entre as costelas, e o diafragma. Então, quando esses músculos se contraem, eles aumentam o espaço onde está o pulmão. E o pulmão, então, ele fica mais relaxado em virtude desse vácuo que eu falei para vocês que está dentro do pulmão, o ar entra. Ele entra, vai aos alvéolos, ocorre a hematose, sai o CO2. Então, os músculos intercostais e o diafragma relaxam, apertando o pulmão, fazendo com que o CO2 saia, então, do nosso sistema respiratório, tá? Então, é assim que ocorre a ventilação pulmonar. Nós falamos que isso é a respiração, gente, mas o termo é errado, tá? Respiração é aquilo que acontece lá na mitocôndria, tá? Isso aqui é ventilação pulmonar, a entrada e a saída de gases de dentro do pulmão, graças à presença de vácuo e à ação dos músculos intercostais e do diafragma. Então, olha lá, o ar entra, a caixa torácica aumenta pela ação dos músculos intercostais e do diafragma que estão contraindo e ocorre a hematose. O músculo intercostal e o diafragma relaxam, eles apertam de novo o pulmão e então nós temos a expiração, a saída do ar. Inspiração, a entrada do ar. Galera, então com isso nós temos o pulmão, ele vai aumentando e diminuindo o seu tamanho. E se não fosse uma proteção que nós temos nesse pulmão, nós teremos o atrito do pulmão com os nossos ossos da cavidade torácica e com os músculos. Então, em volta do pulmão, nós temos uma coisa chamada de pleura, tá, galera? Que é uma camada protetiva, protege aí o nosso pulmão para que ele não se desgaste, que ele não se atrite e não inflame, né? O que poderia inclusive causar um quadro de pneumonia, beleza? Então, gente, para encerrar o sistema respiratório, eu gostaria que vocês fizessem então os exercícios da página 196, 197, 198, 199. E eu gostaria que vocês fizessem uma pequena pesquisa aí com os responsáveis por vocês, pais, avós, tios, não sei, os responsáveis por vocês, para saber qual é o seu tipo sanguíneo. Nós vamos precisar disso nas nossas próximas videoaulas, beleza? Nós veremos o sistema sanguíneo, o tipo de sangue, como funciona na próxima aula. Nós estamos aí já nos últimos 3 capítulos, iniciando o próximo capítulo
deste conteúdo, deste livro, para que no próximo semestre nós possamos dar continuidade aí com o livro 2. Valeu? Deixo um grande abraço para vocês, tenho saudade e nos vemos aí nas nossas próximas videoaulas.